Perdão, irmãos, é George e Jorge que tá com a mão levantada, sinalizou aí. George, você quer fazer? Pode ficar à vontade. Sim, irmão, boa noite. Boa noite, irmão Luiz, boa noite a todos. Irmão, no caso, tenho duas dúvidas, né? A outra dá para falar por aqui, essa dá para falar por aqui, mas a outra eu coloco lá no chat, fica melhor, cada zoada aqui. Mas assim, irmão, eu queria saber o que é uma conferência e tem diferença entre conferência e assembleia, né? A reunião dos irmãos, em nome do Senhor, tem essa diferença? A conferência, na verdade, os irmãos falam conferências ou eles falam também reuniões especiais, não é? Por quê? Porque são reuniões em que são reuniões especiais, né? Não é uma reunião, vamos dizer, que acontece sempre, né? Normalmente algumas assembleias costumam fazer uma vez por ano essas reuniões especiais, onde são convidados vários irmãos, né, de várias assembleias, vários países também, né? E aí, então, normalmente isso é feito no final de semana, e aí são tidas reuniões de pregação do evangelho, reuniões de edificação para os jovens, né, para os irmãos em geral, uma escolinha dominical para as crianças, né? Depois os irmãos se reúnem também para lembrar o Senhor Jesus. Então, são essas reuniões que normalmente se faz num final de semana. Mas ela é diferente da assembleia, né, no sentido de que a assembleia normalmente é algo local, né? É numa cidade, né, há uma assembleia, então essa assembleia também se reúne regularmente, né, para lembrar o Senhor, né, no partimento do pão. Tem reuniões de oração e reuniões de estudo da palavra, né, conforme a gente lê em Atos 2:42, né? Mas é nesse sentido, assim, essa seria talvez aí a diferença, né? Os irmãos acostumaram a chamar de conferências, né? E elas são, na verdade, reuniões especiais que, que acontecem, então, normalmente, né? Por exemplo, a Brasília fez o ano passado a primeira conferência dela, né? Dos irmãos. Foi esse ano? Foi exatamente, foi no começo desse ano. Foi no feriado do Carnaval. Então, eles fizeram a primeira vez, assim. E, pô, a gente já fez algumas vezes no Carnaval, né? E nós estamos orando aí para ver o que vai ser possível, né? Qual é a vontade do Senhor com relação à próxima, né? Mas é nesse sentido. E aí você encontra naquele site Conferências Bíblicas, né? A gravação dessas reuniões especiais, né? E ali também tem outras reuniões, outros estudos que irmãos fizeram nas reuniões normais das assembleias, né? Ou às vezes visitando também, né? O irmão David Mearns, ele é canadense, ele veio aqui para o Brasil, ele fez uma série de viagens visitando várias assembleias, né? E essas visitas foram o que ele trouxe, né? Foram gravadas, estão disponíveis aí para os irmãos se quiserem ouvir. Se você não tiver mais dúvida a respeito dessa pergunta e quiser postar outra lá, a gente lê aqui, viu? Fica à vontade, mas se tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade.
Certo, irmão. Eu vou postar lá no chat. Fica melhor. Pronto. Enquanto isso, eu vou pedir Jorge para fazer a pergunta dele, ao tempo que George digita lá a sua pergunta no chat. Boa noite, irmãos. Então, irmãos, irmão, gostaria de saber como é que a gente pode ter a compreensão das coisas que foram ditas no Antigo Testamento para o Novo Testamento, coisas que foram ditas lá atrás que não valem mais para o Novo Testamento. Eu tenho essa dificuldade para compreender ainda. Na verdade, tem um versículo que fala que tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito, né? Então, assim, não há nada que não seja na palavra de Deus que não seja útil, né? Que não seja de ensino para nós, né? Então, com certeza é. É importante a gente saber que a palavra de Deus, ela fala de uma pessoa, ela fala de um homem, e esse homem é o Senhor Jesus, né, que nós conhecemos. Então, o Velho Testamento mostra a promessa da vinda dele, e o Novo Testamento é a vinda dele, né, a obra dele, e depois, agora, o Espírito Santo formando, né, a esposa para esse homem, e ele um dia virá com ela para reinar o milênio, né? Então, não, eu creio assim que não há de que se falar algo que não seja de ensino, né? Logicamente que existem algumas práticas que aconteciam no Velho Testamento que elas estavam mais relacionadas com essa pessoa que viria, e no momento que ele vem, então, essas coisas perdem a razão de ser ou o valor simbólico que elas tinham antes da vinda do Senhor, né? Por exemplo, a Páscoa. Né? A Páscoa ela foi algo que foi comemorado, né, pelos filhos de Israel, até que aquele que era a Páscoa, a verdadeira Páscoa, né, até que ele veio e ele fez o sacrifício. Né? Então, toda aquela figura que a Páscoa ela, ela predizia, né, vamos dizer assim, ela se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, né? Então, a partir daí, não há mais inclusive hoje também, o Senhor não pede para que seja celebrada a Páscoa, né? Inclusive entre os judeus. A Páscoa nunca foi coisa de cristão, né? Sempre foi dos filhos de Israel. Mas então, sei lá, esse seria talvez um exemplo, né, daquilo que havia no Velho Testamento e que hoje não há. Ok, irmão, obrigado. Érica colocou o versículo aí. Fernando também tinha postado lá no chat. É Romanos 15:4, que fala: porque o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Acho que é isso que você citou, né, Luiz? É esse mesmo, Elton, é exatamente. Tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, né? Com certeza. Então a gente vê, sabendo que a Bíblia fala de um homem, é muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, a gente ver as figuras de Cristo no Velho Testamento, né? Então você vê Adão, né? Desde o do princípio, né? Adão caindo num sono profundo,
É uma figura do Senhor Jesus, né? Indo à morte, e do seu lado de Adão, então sendo tirada uma companheira para ele, assim como a igreja sendo formada, né? Após a morte de Cristo, né? Então há muitas, com certeza, muitas figuras, né, do Senhor Jesus no Velho Testamento, e que o Novo Testamento, então, é, por assim dizer, o cumprimento disso, né? Eu até lembro o irmão Bill Orr, ele falava que ele gostava de pensar no livro de Mateus como sendo o último livro do Velho Testamento. Por quê? Porque no livro de Mateus é o cumprimento de tudo aquilo que havia sido escrito no Velho Testamento. Tanto assim que, se os irmãos observarem na leitura de Mateus, há muitas e muitas passagens que diz para que se cumprisse a Escritura. Então, isso é uma frase que acontece bastante em Mateus, exatamente por causa disso, né, que ali era Deus cumprindo tudo aquilo que ele tinha dito que faria. Não é? Bacana. George, eu vou pedir você um minuto aí que eu já li sua pergunta. Rita, você poderia fazer sua pergunta, Rita? Por favor. Sim, boa noite. Eu queria que o meu irmão me explicasse, porque eu vi uma pregação dos irmãos. Aí eu fiquei assim pensativa para saber como é que a gente faz. É o seguinte, aquela passagem que diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam longos na terra. Só que os irmãos falou sobre honrar os pais e também falou assim para a gente honrar, mesmo morto, a gente honra nossos pais. Eu queria saber como é que a gente honra nossos pais, eles já estando mortos. Eu não sei como é que a gente vai honrar uma pessoa que está morta, né? Não sei qual é o sentido disso, né, que foi falado. Mas uma coisa interessante é que os filhos, né, isso está dizendo, logicamente, se está falando de honrar os pais, está falando aos filhos, né? Então, os filhos, enquanto eles moram com os pais, eles devem submissão aos pais, né? E quando eles saem de casa, né, eles casam, enfim, mas já não vivem sob o sustento, né, vamos dizer assim, dos pais, eles não devem submissão nesse sentido, né, de uma ordem na casa, porque eles estão em outra casa, né, mas eles devem, com certeza, honrar, né, ao seu pai e a sua mãe, né. Então, isso envolve reconhecimento, né, respeito, enfim, né, tudo aquilo que diz respeito a uma pessoa sendo honrada por outro, né. Agora, como honrar uma pessoa que é falecida, não, eu não sei como seria isso, né, não sei se seria não falar mal da pessoa falecida, sei lá, eu não posso responder não sei responder essa pergunta. Obrigado, irmão. Ok. Eu vou fazer aqui, Luiz, a pergunta de George, que era a segunda que ele tinha. Ele fala assim: o irmão poderia falar o que irá acontecer lá no céu com os salvos após o arrebatamento? Haverá o casamento entre Cristo e a igreja. Como será isso? E o que é a ceia das bodas do Cordeiro de Apocalipse? E queria saber que tipo de ceia seria a de Lucas 14. Tem a ver com a ceia de Apocalipse? Então, são várias perguntas aqui. Primeiro, vamos ver aqui. O irmão poderia falar o que irá acontecer lá no céu com os salvos após o arrebatamento?
haverá o casamento entre Cristo e a igreja? A palavra fala em primeira, fala que nós seremos arrebatados, né? Isso fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor, né? Versículo, acho que 16 para frente. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, isso é o arrebatamento, né, que nós esperamos a qualquer momento, o Senhor vir. Vai haver a ressurreição dos mortos em fé, né, os mortos que morreram em fé, né, e tanto os santos que fazem parte da igreja, como os santos que não fazem parte da igreja, que morreram anteriormente a isso, né, eles são os convidados das bodas, né, que o irmão perguntou que vai haver. Então, no céu, ocorrerá três coisas. Ocorrerá, primeiro, o tribunal de Cristo, que fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala do tribunal de Cristo, e depois, não sei se o irmão vai abrir, 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? E depois, em Apocalipse 19, versículos 7, 19, 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Não é? O casamento do Cordeiro. E a sua esposa e já a sua esposa se aprontou. Essa é a igreja, não é? E no versículo 19, ou melhor, o versículo 9 do capítulo 19 fala: disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, a ceia das bodas do Cordeiro é algo que parece acontecer depois das bodas do Cordeiro. Né? Então, se a gente abrir lá também em Efésios 5, acho que é 25, Efésios capítulo 5, 25, vai falar que o Senhor, é 27, 26 e 27. Está falando aqui da igreja, né? Vamos ler o 25, o irmão, o Eric colocou aí, e fica melhor ler mesmo. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o Senhor vai apresentar a igreja a si mesmo como sendo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga,
sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, essa apresentação que o Senhor vai fazer da igreja a si mesmo é depois de ter passado pelo tribunal de Cristo. Por quê? Porque no tribunal de Cristo, todas as obras que nós fizemos por meio do corpo, ou seja, enquanto estávamos vivos, né, desde quando nascemos, elas serão levadas a esse tribunal e o Senhor vai tirar tudo aquilo que não é digno de estar ali, né, da nossa vida, da vida de todos, né? Então ele vai, com relação à igreja, ele vai purificar a igreja e vai depois, então, apresentá-la a si mesma, a si mesmo, igreja gloriosa. Então há primeiro o tribunal de Cristo, depois a igreja é preparada, né, aprontada, vamos dizer assim, depois existe as bodas do Cordeiro e depois existe a ceia das bodas do Cordeiro. Então haverá esses 3 eventos, né, vamos dizer assim, no céu, depois do arrebatamento. E depois da ceia das bodas do Cordeiro, aí o Senhor vem para reinar o milênio, né, com a sua noiva, com os santos celestiais também, né? E aí cada um vai ter uma posição, um lugar, né? E nós vamos ver o que será. Não é? A palavra de Deus não explica, não fala o que é. Aliás, não fala como é. Fala o que vai acontecer, não fala como vai acontecer, né? Jorge, ficou mais alguma coisa, Jorge? Seria que tá tudo ok aí ou tinha mais alguma dúvida ainda? Não, é só essa mesmo. Obrigado, irmãos. Certo. Rita, você tem mais uma pergunta, Rita? Pode ficar à vontade. Não, meu irmão, obrigado. Ok, como foi? Porque ia montar sinalizado aí, eu achei que tinha. Apagou? Tirei? Agora sim. Ah, desculpa. Acho que Jorge, né, tem uma pergunta. Boa noite, irmãos. Pode ficar à vontade, viu, Jorge? João Luiz, se puder falar um pouco da genealogia do Senhor Jesus em Mateus e Lucas, eu tenho dúvidas que lá em Mateus fala José, filho de Jacó, e Lucas fala de Eli, né? Se puder esclarecer, eu agradeço. Boa noite. Eu não lembro certamente, mas uma vez um irmão falou que a diferença da genealogia do Senhor em Mateus e Lucas, ela segue o caráter dos livros, né? O livro de Mateus, ele apresenta o Senhor Jesus como o rei de Israel. Ele é apresentado como o rei de Israel. O livro de Marcos apresenta o Senhor Jesus como o servo. O livro de Lucas apresenta o Senhor Jesus como o homem. E o livro de João apresenta o Senhor Jesus como o próprio Deus, né? O Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus, o Verbo que é Deus, né? Então são esses caráteres, né, que os evangelhos apresentam. E Lucas, então, apresenta a genealogia do Senhor como sendo a genealogia legal,
né? Foi isso que o irmão falou. Acho que a genealogia legal e a genealogia de Mateus é a genealogia real. Eu não saberia dizer mais sobre isso, mas essa é a razão de que a partir de, não sei se é de Zorobabel ou alguma coisa assim, começa a ser diferente a, a genealogia descrita em Lucas e a genealogia descrita em Mateus. Eu acho que se o irmão der uma consultada naquele dicionário bíblico conciso que tem lá na Verdades Vivas, é muito bom, provavelmente vai ter essa explicação ali, com certeza. Ok, Jorge. Obrigado, irmão. Sim. Obrigado, eu tenho baixado esse dicionário, eu vou dar uma olhada. Dá uma olhada lá, o Jorge, porque ali tem muita coisa assim que ajuda a gente a entender melhor as coisas. Com certeza tem a explicação, tem lá. Eu não me lembro dela, mas é alguma coisa nesse sentido. Luiz, o irmão pergunta, uma segue Maria e outra José, no caso das duas genealogias? Pode ser, Elton, eu não estou lembrado. Precisaria dar uma estudada aí para ver. Certo. Deixa eu ver se fala aqui, pegar o dicionário aqui, vamos ver. É isso aí mesmo. Dá para baixar ali pela loja da Verdades Vivas. A genealogia do Senhor Jesus está aqui. Ela é bem extensa aqui. Acho que fica ruim da gente ler, talvez, aqui. Aqui, ela é dada em Mateus 1 e Lucas 3, de acordo com o caráter distinto de Mateus, que em Cristo, em que Cristo é enfaticamente o Messias e o filho de Davi. Né? E a genealogia começa com Abraão, enquanto Lucas, em que Cristo é mostrado como o filho do homem. A lista é rastreada até Adão, e Adão de Deus. Ambas as listas são iguais, de Abraão a Davi. Então, elas diferem e até chegarem a Salatiel e Zorobabel, cujos nomes estão em ambas as listas. Então, elas diferem novamente. E aí vai. Os irmãos baixaram. Tá aqui, ó. Aí vai explicar, né, a diferença de uma e outra. Tem uma parte que fala assim: há mais dificuldade quanto à genealogia em Lucas. Quando a genealogia em Lucas é a linha linear de José ou Maria. As mulheres nunca são citadas como formando uma linha de sucessão. Então, precisaria estudar mais e ver mais, né, a respeito disso. Mas eu sugeriria que os irmãos lessem, baixassem, né, o dicionário e lessem esses pontos, que é bem interessante.
Ok. Luiz, quando fala que os anjos, eles aprendem, vendo a igreja, né? Aí tá também esse aprender, né? Eles aprendem sobre fé dos santos. Eu não sei se eles aprendem sobre fé, porque mas sem dúvida eles aprendem da multiforme sabedoria de Deus que foi revelada aos homens e não aos anjos, né? Então, quando fala lá em Efésios 3, quando Paulo está falando do mistério, né? Mistério que estava escondido com Deus desde sempre, ninguém sabia isso, né? Então, o versículo 4, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Né? E daí, no versículo 9, fala assim, e demonstrar, ou no 8, né? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça, esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, né, falando novamente aqui, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, que são os anjos. Né? Então, os anjos aprendem com a igreja. Essa verdade, né, essas verdades que nós sabemos hoje, elas não foram reveladas no Velho Testamento e elas também não foram reveladas aos anjos. Mas só que os anjos, eles aprendem vendo a igreja se portando, comportando, se reunindo de forma com que é dita na palavra de Deus, né? As irmãs no seu lugar, os homens, os irmãos no seu lugar, né? Então a igreja aprende. Né? Tem outro versículo também, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, eu acho, que fala também que os profetas escreveram, né, no Velho Testamento, fala assim, no finalzinho do 9, fala assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas do Velho Testamento, né, que profetizavam da graça que vos foi dada. Indagando eles, os profetas, que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, os profetas falavam o quê? De que Cristo haveria de sofrer e depois ele seria glorificado. Né? Então, você pega, por exemplo, Davi falando no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não fazia ideia, né, do que a quem essa pessoa se referia, né? Então, e daí no versículo 12, né? Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós,
eles ministravam, né, eles, os profetas, ministravam essas coisas que agora vos foi anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E aqui entram os anjos, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Não é? Por quê? Porque eles aprendem pela igreja. Quando o Senhor se tornou um homem, né, o Filho Eterno se tornou um homem, os anjos viram pela primeira vez como era o seu Criador. Não é? Ali naquele momento, o Senhor Jesus ali nascendo, né, naquela manjedoura, os anjos viram o seu Criador no Senhor, né, quando era pequeno, quando era criança, né? E eles se maravilharam, né? Glória nas alturas, né? E a gente vê o Evangelho de Lucas, né? Falando, né, que houve uma grande manifestação, né, nos céus, né, por causa do nascimento do Senhor, acho que capítulo 2. Exatamente aí. E no mesmo instante, né, nós estamos falando aqui no 12, né, quer ver, volta um pouquinho para trás, um pouquinho para cima. Porque ali, ora, no versículo 8, ora, naquela mesma comarca, pastores estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, né, aí disseram os pastores: vamos até Belém e tal, né? Então, esses anjos viram, né, o Senhor, o seu Criador ali, né? E hoje ele vê o Criador deles, né, e nosso Senhor, no meio da Assembleia, e ele, né, ensinando por intermédio do Espírito Santo, os irmãos falando em ordem, as irmãs também em ordem, caladas, né, com a cabeça descoberta, os irmãos com a cabeça, melhor, as irmãs com cabeça coberta e os irmãos com cabeça descoberta, né? Então os anjos aprendem com isso, com certeza. E eles louvam a Deus por isso, né? Entendi. Desculpa, Elton. Nossa, E pode falar. nesse sentido que fala em 1 Coríntios 11, né? Que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos, né? Versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, ou sinal de poder, né? Que é estar coberta por causa dos anjos. Não é por quê? Porque eles aprendem. Eles aprendem ordem, né? Nessa desordem que existe nesse dia do homem, na igreja existe ordem. Né? E uma das coisas que... e aqui também, o detalhe que não está se falando aqui da assembleia, da reunião, né? Mas em qualquer lugar, né? Que uma mulher fale ou profetize, né? Fale a palavra de Deus, ou ore, né? Ela deve estar com a cabeça coberta. E os anjos aprendem disso, né? Os anjos não aprendem apenas quando
os irmãos estão reunidos, né, em alguma das reuniões, né, oração, ministério ou o partimento do pão, né, mas eles aprendem sempre, né, eles aprendem sempre durante o tempo, né, da nossa estada aqui, né. Eu, não, eu perguntei, Luiz, é uma curiosidade, assim, porque eu estava lendo, eu já pedi até Eric Papo, Mateus 18:10. Você está lendo uma coisa e vem uns pensamentos na cabeça. Aí fala assim: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, né? Aí eu pensando assim, né? Os anjos adoram o que eles veem, né? A Deus. E aí a gente adora o que a gente não vê, né? E aí eles, nisso que eu estava pensando, né, eles aprendem sobre fé também, como é que eles estão adorando o que eles não estão vendo, né? Por isso que eu fiquei com esse pensamento. Eu não sei se o anjo teria, assim, aquilo que a gente entende por fé, não é? Porque a fé, o que que é? Ela é a certeza daquilo que a gente não vê, não é? A fé, ela provém de obediência, né? Nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus fala assim. Então eu creio nisso que está escrito e para mim isso aqui é verdade. Acabou o assunto, acabou o problema, vamos dizer assim, né? O Senhor vem, pronto, está falado na palavra que ele vem, ele vem. Quando vem, não sei, porque não fala quando vem, mas que vem, vem. Né? Então, essas coisas a gente entende por fé. Eu não sei, assim, se os anjos têm, assim, um exercício de fé, né? Por quê? Porque os anjos, eles assistem, né? Como você bem falou, Elton, eles têm acesso à presença de Deus, eles comparecem na presença de Deus e eles têm que dar conta do serviço deles, né? Do ministério dele, no sentido de serviço. Você vê que é exatamente esse versículo, né? Uh, o Jó, né? No dia de Jó aqui, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Não é? E assim continua. Né? Por quê? Porque toda a criação tem que dar conta, né, de si mesmo a Deus. Né? Então, os anjos também têm que dar conta. Né? Os anjos são criaturas que servem a Deus, são criaturas muito poderosas, né, pela descrição que a gente vê dos anjos, né, nós vemos que eles são criaturas poderosas, com muito poder, mas eles são sujeitos a Deus, eles fazem a vontade de Deus, Deus manda, e eles são os executores, vamos dizer assim, da vontade de Deus, né, principalmente no Velho Testamento, né. E eles, então, eles ministravam, né, acho que em Hebreus que falam, eles ministravam para aqueles que iam herdar a salvação, né? Então, eles são, como é que é? Espíritos ministradores, né? Eu acho que fala, capítulo 1. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. No 14 fala assim: não são porventura eles, os anjos, né, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Né? Então você vê que, por exemplo, Elias, né, ele foi alimentado, né, por aqueles corvos, né, que o alimentavam. Os anjos serviam o Senhor também. Quando fala, acho que ele estava no deserto, né, e os anjos o serviram.
Se não me engano, é no deserto e também quando ele esteve no Getsemane. Será que eu acho que é isso? Agora não estou bem lembrado. Mas, enfim, os anjos, eles são essas criaturas, né, para ministrar, né? A palavra ministro é servo, né? Então, são espíritos servidores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Entendi, Luiz. Muito bom. Agora, Danilo. Danilo, pode ficar à vontade, viu, Danilo? Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Irmão Luiz, tem uma passagem, eu acho que é em Apocalipse, eu não lembro o versículo agora, que fala que o povo, né, o mundo vai ver a glória do Senhor Jesus através da igreja. E eu queria entender isso aí melhor um pouco. Eu acho que já falou, você já falou algumas vezes aí, e outros irmãos também, mas eu queria entender melhor ainda. Por favor. A igreja, ela é o vaso, os irmãos falam assim, ela é o vaso por meio do qual a glória de Cristo vai ser manifestada no milênio, né? Então, ela é esse vaso, né, que por meio dela a glória do Senhor. O Senhor, ele é glorioso nele mesmo, né, naquilo que ele é. Existem glórias intrínsecas, ou seja, que pertencem a ele por causa do que ele é. E existem glórias adquiridas de Cristo, que são glórias que ele tem por aquilo que ele fez. Então, por exemplo, ele tem uma glória de ser o Criador. E essa glória é uma glória que ele adquiriu ao fazer a criação, ao criar, né, todas as coisas. Então, não é uma glória intrínseca dele, não é uma glória essencial, uma glória que ele tem porque é aquilo que ele é, mas ele tem por aquilo que ele fez. Ele tem uma glória de ser o Salvador. E essa é uma glória também que ele adquiriu. Por quê? Porque é algo que ele fez, né, por meio da sua morte. Então, tem algumas glórias que são adquiridas. Ele tem a glória de ser o filho do homem. Não é por quê? Porque ele encarnou e Deus, por meio dele, Deus vai julgar o mundo com justiça um dia, né? E a igreja vai estar ao seu lado nesse dia da sua glória, né? Da sua manifestação. E ela vai, eu não sei como, mas ela vai manifestar a glória do Senhor. Então, né, os irmãos até falam que as pessoas no milênio olharão para a igreja e louvarão o Senhor, né, e adorarão o Senhor por aquilo que Ele é. A adoração sempre está conectada com a pessoa, né? Então, nós adoramos o Senhor Jesus por aquilo que Ele é, e nós o louvamos por aquilo que Ele fez. Então, existem os hinos de adoração e os hinos de louvor, né? Os hinos de adoração são aqueles que falam da pessoa do Senhor, da pessoa do Pai, da pessoa de Deus, né? E os hinos de louvor é aquilo que eles fizeram. O Pai enviou o Filho andou em obediência, o Filho, né, os milagres que o Senhor fez, enfim. Não sei se ficou claro, Danilo. Como isso vai acontecer, eu não sei, né? A palavra não fala, mas... E o irmão também falou uma coisa interessante, que essa glória de Cristo também
o que vai manifestar essa glória de Cristo é aquilo que ele fez da esposa dele, né? Ele, lembra no versículo, no capítulo 19, fala que ela estava ataviada, né? Ela estava preparada já para se manifestar, né? Então, isso é aquilo que Cristo fez dela, não é aquilo que ela é por si mesma, né? Nós não temos glória nenhuma, nós não somos nada, mas o Senhor, no versículo 7, irmão, no finalzinho ele fala, e a sua esposa se aprontou. Não é? Ela se aprontou, na verdade, com aquilo que o Senhor, no versículo 8 fala também, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Foi permitido a ela que se vestisse, né, desse linho fino. E então são coisas que Cristo fez pela igreja, e a igreja ela vai mostrar, ela vai demonstrar essas coisas no milênio. E isso vai trazer glória para ele, né? Ah, eu entendi, irmão. Também, na verdade, era essa a minha dúvida também, o que vai acontecer, mas você já falou que não fala, né? É, como você falou, que vai ser manifestada a glória, né? Da igreja. Aí, vamos dizer assim, não sei se as pessoas vão ver a noiva, no caso, os salvos. Aí você também não explicou isso, mas também já falou que não tem a explicação na Bíblia. Então a gente tem que descansar, né, no Senhor. Eu creio que a igreja vai ser manifestada, né? Os homens vão vê-la, né? Porque fala que quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com ele, né? Acho que é 1 João 3, se eu não me engano. Então, um dia ela vai acho que é logo no começo de João, que é o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, né, essa manifestação de Cristo, é na sua aparição, seremos semelhantes a ele. Porque assim como o veremos, né? Então, muitas coisas na palavra de Deus, você pega, por exemplo, Gênesis, né? Gênesis fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra fala o que aconteceu, não fala como aconteceu. Então, e por meio da palavra, muitas vezes a gente vai ver o que aconteceu, o que vai acontecer. A gente não sabe como vai acontecer, né? Então, tem muitas coisas que, como você mesmo falou, a gente descansa e qualquer coisa, por mais maravilhosa que a gente imaginar, vai ser muito mais do que isso que a gente pode pensar ou imaginar, né? Com certeza. Então, qualquer coisa que a gente imagina, nós vamos errar para menos e muito, né? Com certeza. É isso mesmo, com certeza, irmão. Você falou uma coisa interessante agora que eu vi, eu acho, não sei se foi ontem ou foi hoje, né? Vi uma foto da NASA que dizia que essa foto, a gente olhando, muito iluminada assim a foto, com vários pontinhos, dizendo que tinha 500 mil estrelas em uma galáxia que eles viram aí. Imagina o tamanho da grandeza de Deus. Então, não tem nem como a gente imaginar mesmo o que vai ser para a gente, né, para nós, a igreja, que temos toda a glória do Senhor vai ser toda para a gente também, né? Que Ele tem é nosso também, como a Bíblia diz. Que maravilha, hein?
Com certeza. E isso é o que eles conseguem, o que a NASA consegue enxergar, né? Porque tem as coisas que a NASA também, aliás, tem as coisas que a NASA não consegue enxergar. E Deus, ele é Deus das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Não é? Então, tem muitas coisas que a gente não vê e que elas existem e que Deus controla, né? O Senhor Jesus, na sua grandeza, né? No seu grande poder e amor, tudo, ele vê, ou melhor, ele controla o que é visível e o que é invisível, né? Para os nossos olhos, né? Os super telescópios que a NASA inventa e não sei o que, e põe lá e vê muita coisa, mas ela não vê também muitas outras coisas, né? Com certeza. Por isso que eu falo, Deus é maior do qualquer coisa que nós imaginarmos, irmão, nós vamos errar para menos, com certeza, né? Porque o Senhor é muito mais, né, do que a gente possa pensar, imaginar, enfim, né? Verdade, com certeza. É glorificante demais. Dá para ficar sorrindo à toa o tempo todo. Eu acho que nós vamos ficar sorrindo à toa por toda a eternidade, Danilo, de ver as maravilhas, né, da pessoa do Senhor, né? Não só o que ele fez, né? Porque a gente se maravilha com as obras que ele fez, mas as obras são maravilhosas por causa dele que fez, não é? Porque a maravilha das obras é resultado da maravilha dele, de ele ser quem ele é, né? Então, você vê, a gente vai imaginar uma coisa, a gente faz no melhor da gente e sai uma porcaria, né? Vamos dizer assim, né? Agora, porque a gente não tem cabeça para fazer, né? Ou, sei lá, alguma coisa assim. Mas o Senhor, toda essa maravilha que existe, né? Na criação, e desde o micro, né? Até o macro, é infinito, né? Infinito para o pequeno, é infinito para o grande. Então, você imagina o Senhor que tem essas coisas na cabeça, né? E o poder de sustentar tudo isso, né? É realmente muito maravilhoso, né? Como Jó fala, né? Coisas que eram maravilhosíssimas para mim, né? Eu me calo, me coloco aqui na cinza e no pó e não abro a boca, né? Porque Jó abriu bastante a boca quando ele não conhecia o Senhor, né? E à medida que a gente vai conhecendo, vamos dizer assim, as coisas do Senhor, a gente vai ficando mais com a boca fechada, vamos dizer, né? Porque a gente não consegue, né, com certeza, apreender, né, todas essas coisas. Que maravilha, né? E toda essa grandeza, como você mesmo falou aí, a gente vai poder tocar. Que maravilha é essa? A gente vai poder estar, a gente vai poder sentir ele. Imagine aí como Deus é maravilhoso, né? Que no Antigo Testamento ninguém podia ver a Deus, né? Era fogo consumidor. E até Salomão, né, falou no templo dele que aquelas quatro paredes ali não podia conter o poder de Deus, né? E hoje a gente tem o Senhor e vai ter o Senhor para apalpar, vamos dizer assim. Que maravilha. Deus é magnífico. E você imagina, Danilo, que uma outra coisa também, a igreja, ela é, por assim dizer, a obra-prima de Deus, né? Ela é aquele segredo que estava no coração de Deus e que um dia ele iria fazer essas coisas, né? E que um dia ele vai manifestar, né, toda essa glória que ele vai dar para a igreja, não porque ela porque ela tem alguma coisa, não, mas porque ela está com ele, com Cristo, né? Então é nesse sentido. E Deus manifestou isso para a gente às vezes não tem como chama, a dimensão do nosso privilégio, né? Como homens que hoje pertencem à
igreja, fazem parte, né, desse mistério, dessa coisa que Deus guardou no fundo do seu coração e que hoje ele revelou. Né? Ele revelou nesse tempo, né? E, infelizmente, né, com certeza, nós estamos numa situação extremamente do testemunho do que a igreja deveria ser, né? E do que a gente vê aí fora, né? Vamos dizer assim, né? Então é uma falha muito, muito grande, né? Mas o Senhor é fiel, ele não. Nós somos infiéis, né? Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, né? Então o Senhor nos ama. O Senhor nos ama e ele um dia vai cumprir, né, todo o seu propósito, o seu gozo, né? Ele vai ter gozo de nos ver numa glória com ele. Vai ser um dia inesquecível. Amém. Eu gosto, irmãos, da palavra que nas traduções, não sei se é todas, mas em português traz que é quando Paulo é arrebatado, ele fala que ouviu palavras inefáveis. E aí eu gosto de ler a tradução, o significado dessa palavra. Se Eric conseguisse compartilhar isso só para a gente ler, é interessante. Que ela dá um pouco, né, da dimensão que é o que Paulo viu. Assim, eu acho que ela não consegue dar exatamente, né, mas a palavra não expressa exatamente o que é, mas é interessante. Não, perdão, é no Google, só o significado da palavra inefável, para a gente ler. Acho que as traduções portuguesas traz inefável. Fala que fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Você pode aumentar um pouquinho, Eric, por favor? Ou lê aí pra gente, que tá mais fácil para você. Quem quiser aumentar, pode colocar os dois dedos na tela e fazer um zoom. Aqui eu consigo, inefável, que significa o que não pode expressar verbalmente. Joga um pouquinho para a esquerda, por favor. Um pouquinho mais. Aqui tá, só um minuto aí. Vamos cá. Que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza indizível, indescritível. Eu gosto desse significado. Obrigado, Eric. O Darby fala unspeakable. Speak é falar. Unspeakable é infalável, indizível. Não há. É interessante isso, porque como é que você sabe? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu ver. Ô, Elton, Oi, que Luiz. que cor que é isso aqui? Tô vendo branco. Por que você fala que é branco? Porque eu reconheço o branco. Muito bem. E é branco mesmo. Agora, tudo aquilo que a gente sabe por experiência. Alguém falou para a gente que aquilo é branco. Né? Se alguém falasse para a gente que aquilo é preto, a gente iria aprender que aquilo é preto, e alguém perguntasse, o que é isso daqui? Você ia falar, preto. Né? Por quê? Porque o conhecimento, ele é, como chama, passado por experiência. Então, eu vejo um negócio,
Eu vejo um negócio assim, eu falo assim, preto. Eu vejo aquele lá, falo branco, né? Eu vejo uma pessoa 1,5 metro, eu falo assim, baixo. Vejo uma pessoa de 2 metros, eu falo alto. Por quê? Porque nós temos comparação, né? Então, na cabeça da gente, a gente sabe que uma pessoa daqui para baixo é baixa, daqui para cima é alta, né? E aquilo que Paulo ouviu na presença do Senhor eram coisas que não dá para comparar com algo que a gente pudesse ter aqui na Terra, parecido, e ele falasse assim, ó, gente, isso aqui é verde, é branco, é preto, coisas que a gente entende, coisas que ele poderia falar e a gente entender, né? Então ele ouviu coisas que não dá para falar. Ele não achava palavras na cabeça dele, não existe nada aqui nesse mundo que pudesse comparar a essas coisas. Então, isso é interessante, né? Essa palavra inefável ou indizível, né? Ou não pronunciável também, né? Como você leu ali na tradução. Então, são essas coisas que estão nos aguardando ali, né? E elas vão ter valor por causa dele, que ele vai estar ali, né? Então, o que vai trazer valor a todas essas coisas é a pessoa do Senhor, né? Então, o céu, né? A gente vê, céu, que maravilha, tal, não sei o que tal. Agora, é diferente a gente olhar para o céu e falar assim, que maravilha, e a gente olhar para o céu e falar assim, o Senhor está mantendo esse céu do jeito que ele está. O Senhor conhece cada uma dessas estrelas que eu estou vendo, e aquelas muito mais que eu não estou vendo. E Ele está mantendo as órbitas das estrelas e mantendo elas sendo estrelas e todas as coisas apenas com a palavra do seu poder, né? Você vê que coisa, se a gente tira o Senhor da criação, a criação ela é bonita, mas ela não tem a beleza, vamos dizer assim, dele, porque a natureza, ela revela a glória de Deus, né? Lembra aí, acho que tem um salmo, acho que é 19, se não me engano, fala assim, os céus, eu estou falando dos céus, os céus manifestam a glória de Deus. Em Romanos 1 fala que as coisas que são criadas dão testemunho de Deus, né? Acho que é lá pelo 12, mais ou menos, ou não? Não, um pouco mais para frente, 18, 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus pode se conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis aqui de Deus, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem, agora coisas que se veem, não são invisíveis, claramente se veem nas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Então, é isso aí, né? Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Muito bom. Dá até vontade de ir. Bora logo, Luiz. Com certeza. Os irmãos têm mais alguma pergunta? A gente tem 5 minutinhos. Fique à vontade, irmãos.
Luiz, eu vou aproveitar, se os irmãos ainda não tiverem pergunta, esse tempinho que resta aí. Tem uma live que a gente, eu estava conversando com o irmão hoje, tem uma live que a gente, foi da semana passada, que fala da ceia, da mesa do Senhor, e aí os irmãos estavam comentando sobre a direção do Espírito Santo na reunião da Assembleia, né? E aí, na questão do hino, se o irmão pudesse explicar um pouquinho mais, assim, porque tem vários irmãos que estão chegando e sendo recebidos à mesa, e eu tenho essa dúvida também. Como saber, né, se a gente está sendo dirigido pelo Espírito a dar um hino? Digamos, tem um casal que recebido a comunhão, tem pouca familiaridade ainda com os hinos e tal, mas assim, tudo isso a gente sabe que é um exercício, né? Mas assim, para encaixar melhor, assim, para a gente entender um pouco mais a respeito desse assunto, você poderia ajudar? Uma coisa que é importante a gente saber, né? Talvez isso ajude a gente esperar e aguardar, né? Se bem que esperar e aguardar é a mesma coisa, mas a gente saber que a reunião não é nossa, a mesa não é nossa, né? E a ceia também, né, a gente vai, ou a reunião de oração, a reunião de ministério da palavra, não é nossa, mas é algo que o Senhor está fazendo para a bênção dos seus, né? Então, por exemplo, né, na ceia, né, usando de exemplo a reunião da ceia, quem vai dirigir a reunião é o Senhor por intermédio do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo vai tocar um irmão para o irmão se levantar e dar graça pela reunião, né? Ele pode depois, eventualmente, um outro irmão também levanta e dá graça de novo pelo que o Senhor fez e tal, e entende? Não existe uma regra, né? Olha, tem que o irmão levanta, dá graça, daí canta 3 hinos, daí parte o pão, canta mais 2, dá graça, acaba. Vamos dizer assim, né? A reunião não é algo assim, né? Mas é algo com ordem, né? Então a reunião tem que começar, ela tem que passar pelo partimento do pão e ela tem que acabar, né? Vamos dizer assim, essa é a ordem do que vai acontecer, mas eu não sei que hino que vai ser cantado, quem é que vai levantar, quem que vai dar graças, quem é que eventualmente vai trazer uma passagem que fale do Senhor, né, da sua obra, enfim, né? Então, e essas coisas, como é que é? O que que acontece? O Espírito Santo é que vai dirigir, né? O Espírito Santo é que vai dirigir o hino a ser dado, né? Ele vai dirigir a oração a ser feita, a eventual passagem que vai ser lida, né? E assim, é apenas a leitura da passagem, né? Ou às vezes um comentário assim muito rápido assim, porque não é a reunião de ministério, né? Nós não estamos lá para ensinar, o Senhor falar alguma coisa para ensino, né? Estamos lá na ceia, daqui a pouco alguém está falando sobre, sei lá, o arrebatamento, o uso do véu, enfim, né? Não é o momento, né? Então, e nos hinos também, com certeza, o Senhor é que toca no coração dos irmãos, né? E os irmãos vão levantar e dar o hino, e é bom, logicamente, que também se deem hinos que sejam conhecidos, né? Pela Assembleia, né? Então, você imagina essa Assembleia, muitas vezes a Assembleia nova não tem muito conhecimento, né? Embora que essas melodias elas sejam tradicionais, né? Não são hinos já muito antigos, né? A melodia, né? Muitas vezes as palavras não são conhecidas, né? Mas os hinos, com certeza, creio que muitos irmãos já ouviram
em outros lugares, né? Então, é bom que pelo menos o irmão saiba o hino, né? A ser cantado, né? Então, e o Espírito Santo sabe também todas essas coisas, né? Quais os hinos que são sabidos ou não, né? Então, tudo isso. E também, assim, não tem nenhum problema às vezes, é dado um hino e os irmãos não sabem cantar, não tem problema, leia né, o hino, ele pode ser o livro, o hino, na verdade, ele é uma poesia, né? É uma poesia que fala do Senhor. Então, ela pode ser lida também, né? Com certeza. Mas, com certeza, tem que ser dirigido pelo Senhor, né? E em ordem, né? Uhum. Eu pensando, né, assim, são vários irmãos que têm sido recebidos, né, geralmente casais que começam em suas localidades a esse exercício, né, partindo pão juntos e tal. E aí eu vi ouvindo essa live, os irmãos comentando, né, fiquei pensando, porque também eu já tinha essa dúvida e até ouvi do Lemão alguma coisa, e aí agora ouvindo essa live, comentando com o irmão aqui, né, passei para ele a live e ele ouviu. E aí a gente estava conversando, inclusive, hoje, aí pensando nesses irmãos, né, que estão nesse início de exercício aí. Eu me lembrei agora, falei, vou perguntar ao Luiz para comentar mais um pouco, para a gente entender melhor. Sim, uma coisa que, se bem que é um pouco difícil, assim, né, Elton, mas seria muito bom, né, que os irmãos pudessem visitar assembleias que já estão estabelecidas há mais tempo, para ver como que eles fazem, né? Eu lembro que quer dizer, eu não lembro porque eu não estava no momento, né? Mas os irmãos falaram que quando os irmãos começaram aqui no Brasil, né, 77, 78, mais ou menos, muitos irmãos viajavam, né, para os Estados Unidos, foram para a Bolívia também, para ver, ó, escuta, como é que eles se reúnem, né? Como é que é o esquema, vamos dizer assim, né? Como é que começa, qual é o fluxo da reunião, né? E eles foram ver, isso é muito importante, né? A gente ver como que a coisa anda, né? Então é muito bom, por exemplo, conferência é um bom exercício, né, dos irmãos irem para eles verem como que funcionam as reuniões, né, o partimento do pão, embora que tenham mais gente, né, mais pessoas, né, como é que a coisa anda assim, porque às vezes a gente fica muitas vezes falando como é, né? Então, quando você fala, por mais que você fale, não adianta. Chega na hora, e agora? E agora, como é que eu parto o pão? Eu parto o pão de comprido, de atravessado, ou tem um jeito, não tem um jeito, como é que é? E o vinho, como é que é? Sempre, né? Sempre, por mais que não existe um manual, né? Uma forma de fazer, existe né, uma ordem, vamos dizer assim, né? Então sempre acaba surgindo dúvida, né? E a melhor coisa, se houvesse possibilidade, com certeza, seria olhando essas assembleias já estabelecidas há mais tempo, né? Isso ajuda muito. Bacana, muito bom. Então, irmãos, a gente, peço ao Senhor, mais uma boa reunião aí, o Senhor ajudando a gente. São 9h35. Agradecer aos irmãos que puderam participar, o Luiz também. E vou pedir a Adriana para tirar a gravação, para a gente poder dar graças.